Projeto de Lei do Senado Jovem número 2 de 2012. Discussão em turno único do Projeto de Lei do Senado Jovem número 2 de 2012, da autoria dos jovens senadores Nathalie Moço, Stephanie Mambaru, Jéssica Gomes, Lorena Sardeiro e Andréa Castro, que dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção da linguagem brasileira de sinais Libras no ensino básico. Parecer favorável da comissão com 4 emendas, relatora jovem senadora Emanuela Silva. Concedo a palavra à relatora para a leitura do parecer e da decisão da comissão. Parecer de 2012, da Comissão de Com licença, jovem senadora Emanuela. Peço para que seja lido o parecer completo. Muito obrigado. Tem que ler desde o relatório. Oh, God. Tá. Peraí, deixa eu só ajudar a Emanuela. Tá, tudinho. Entendi. Parecer de 2012, da Comissão de Direitos Humanos e Meio Ambiente sobre o projeto de lei do Senado Jovem número 2 de 2012, dos jovens senadores Nathalie Moço, Stephanie Mambaru, Jéssica Gomes, Lorena Sardeiro e André Castro, que dispõe sobre a inserção da linguagem brasileira de sinais, Libras. Relatório. Chega ao exame desta Comissão de Direitos Humanos e Meio Ambiente, CADHMA, o projeto de lei do Senado Jovem, PLSJ, número 2 de 2012, dos senadores Nathalie Moço, Stephanie Mambaru, Jéssica Gomes, Lorena Sardeiro e André Castro. Essa proposta trata do ensino de língua brasileira de sinais, Libras, estabelecendo que ele seja obrigatório, preferencialmente na grade curricular do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Sobre a matéria, cabe observar que ela também determina que os professores dessa disciplina deverão obter especialização em Libras. Os autores enfatizam na justificação que a presença dos intérpretes em sala de aula possibilitará às pessoas com deficiência auditiva o acesso ao conhecimento científico, mas não à vivência social plena, tão importante para o desenvolvimento de sua socialização. À proposição não foram apresentadas emendas. Análise. Estamos plenamente de acordo que o projeto avaliado pela comissão é de grande importância para a inclusão social das pessoas com deficiência auditiva, tendo em vista que uma parcela considerável da população apresenta deficiência. Consideramos de fato que a proposta é válida e promissora. Contudo, é importante observar que as palavras os demais educandos restringem o entendimento da dimensão da relevância do projeto. Por isso, sugerimos a troca do termo pela expressão à sociedade, que se refere ao coletivo. Além disso, concordamos que deve ser assegurado que o período de curso seja suficiente para a efetiva aprendizagem da Libras. Além disso, sugerimos que seja modificada a ementa, pois a obrigatoriedade exige a disponibilidade de profissionais qualificados na área, mas nem todas as instituições dispõem desses profissionais. Ademais, o termo Libras refere-se à língua brasileira de sinais e não à linguagem brasileira de sinais, devendo ser alterado também na ementa. Voto. Em face do exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei do Senado Jovem número 2 de 2012, com as seguintes emendas. Emenda número 1, CDHMA, desse a ementa do PLSJ número 2 de 2012, a seguinte redação. Dispõe sobre o ensino da língua brasileira de sinais, Libras, no ensino básico. Emenda número 2. Esse é o artigo 1º do PLSJ número 2 de 2012, a seguinte redação. Artigo 1º. O ensino da língua brasileira de sinais, Libras, será componente curricular na educação básica, de forma a incluir plenamente os deficientes auditivos, permitindo sua interação com a sociedade. Emenda número 3. Desse ao parágrafo 1º do artigo 1º do PLSJ número 2 de 2012, a seguinte redação.
Artigo 1º, parágrafo 1º, o ensino de que se trata este artigo será ministrado preferencialmente do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, com duração suficiente para a efetiva aprendizagem da Libras. Emenda número 4. Desse é o artigo 2º do projeto de lei do Senado Jovem número 2 de 2012, a seguinte redação. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor após decorrido um ano da sua publicação oficial. Sala da comissão. Projeto de Lei do Senado Jovem número 2 de 2012, decisão da comissão. A Comissão de Direitos Humanos e Meio Ambiente, em reunião extraordinária realizada em 20 de novembro de 2012, deliberou em caráter não terminativo pela aprovação com as emendas de números 1 a 4, CDHMA do Projeto de Lei do Senado Jovem número 2 de 2012, que dispõe sobre a inserção de linguagem brasileira de sinais, Libras, no ensino básico, de autoria dos jovens senadores Nathalie Moço, Stephanie Mambaru, Jéssica Gomes, Lorena Sardeiro e André Castro. Emenda número 1. Desse a emenda do PLSJ número 2 de 2012, a seguinte redação. Dispõe sobre o ensino da língua brasileira de sinais, Libras, no ensino básico. Emenda número 2. Desse é o artigo 1º do PLSJ número 2 de 2012, a seguinte redação. Artigo 1º. O ensino da língua brasileira de sinais, Libras, será componente curricular na educação básica, de forma a incluir plenamente os deficientes auditivos, permitindo sua interação com a sociedade. Emenda número 3. Desse ao parágrafo 1º do artigo 1º do PLSJ número 2 de 2012, a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo 1º, o ensino de que se trata este artigo será ministrado preferencialmente do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, com duração suficiente para efetiva aprendizagem da Libras. Emenda número 4. Desse é o artigo 2º do projeto de lei do Senado Jovem número 2 de 2012, a seguinte redação. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor após decorrido um ano da sua publicação oficial. Poderão ser oferecidas outras emendas até o final da discussão. Discussão do projeto das emendas em turno único. Jovens senadores e senadoras que desejam fazer uso da palavra. Para discutir, conceda a palavra ao jovem senador Danilo, da Bahia. Vossas Excelências hão de concordar que um ano é um período muito longo. Concordam comigo que um ano é um período muito longo para após a data de publicação dessa lei, ela entrar em vigor? Um ano é tempo suficiente para as pessoas serem excluídas de um ambiente. Creio também que um ano é tempo suficiente para essa pessoa se sentir retraída, seja do âmbito escolar ou social. Discordo em um ano após a data da publicação. Para fazer uso da palavra. Eu queria propor a seguinte redação em relação ao tempo da publicação. Discordando da palavra do senador Danilo, como vai ser um componente da grade curricular, um ano eu acho que é um tempo muito curto para todas as escolas se adaptarem. Então, a emenda desse é a seguinte redação. Essa lei entra em vigor após decorrido 18 meses de sua publicação oficial. Neste momento, convido a jovem senadora Brena para fazer uso da palavra.
Eu apoio a ideia do senador Daniel, do Goiás, pois um ano é pouco tempo para se formar profissionais na área para atuar e poder dar suporte suficiente para os alunos. Volto a palavra ao senhor presidente. Conceda a palavra à jovem senadora Nathalie Andrade para fazer uso da palavra. Em resposta aos comentários quanto ao tempo, a discussão foi feita dentro da comissão e nós acreditamos que um ano seja suficiente para que esses profissionais sejam formados para a aula, porque a ideia não é que os profissionais da educação busquem essa especialização para dar aula também de Libras, mas sim que um profissional da área de Libras vá dar aula para os demais educandos. Então, acredito que um ano seja suficiente tempo. Apesar de concordar que realmente é um período extenso, nós temos que considerar que é um processo que vai despender um esforço das escolas para adaptar a grade curricular. As escolas ao longo do território brasileiro têm uma grade curricular muito diversificada, então diminuir esse período poderia ser prejudicial para o cumprimento da lei. Então, nós pensamos nesse período visando que ela seja cumprida dentro deste período, porque se nós colocássemos entra em vigência a partir da data da sua publicação, poderia não ser cumprida num primeiro momento devido a essa dificuldade de encaixar na grade curricular. Mais algum jovem senador ou senadora gostaria? Convido a jovem senadora Carielle para fazer uso da palavra. Eu concordo com a Nathalie, eu acho que um ano é tempo suficiente para que todas as escolas se adaptem. Eu acho que um ano é necessário mesmo, não diminuir esse período, pois é um tempo bom para que todas as escolas consigam se adaptar. É isso. Só baixar aqui para saber se precisar. Concedo a palavra à jovem senadora Regiane do Tocantins. Bem, eu também concordo com o que a Nathalie falou, porque em outras matérias, às vezes, é necessário esperar algum tempo para que outros professores de outras áreas também sejam encontrados para cada escola. Então, eu acho que um ano é um bom tempo para isso. Concedo a palavra ao jovem senador de Goiás, Daniel. Só sugerindo uma emenda, o curso de Libras, ele é um curso bem limitado, então que a gente observou que na proposta de lei ele será de 3 anos, do 6º ao 9º ano. A gente observou que apenas 1 ano seria necessário para a inserção desse curso. Então, no caso, seria no 9º ano, ou inserir na grade curricular o curso de Libras e não nos 3 anos. Porque senão se tornaria muito repetitivo aos alunos que iriam aprender, digamos assim, a mesma matéria nos 3 anos consecutivos. Retorno a palavra ao presidente. Concedo a palavra à jovem senadora do Paraná, Nathalie Andrade. Bom, quanto à observação do jovem senador, o projeto não prevê a implementação nos 3 anos. Como foi lido, é preferencialmente do 6º ao 9º ano. Isso não quer dizer que todas as escolas obrigatoriamente têm que implantar em todos esses anos. A única especificação que nós colocamos é que seja feita em tempo suficiente para o aprendizado da língua. Devo lembrá-los que a língua de Libras
é como se fosse um segundo idioma, é um outro idioma, uma língua estrangeira. Nós não temos esse conhecimento. Então, um ano é um período muito curto, até porque a proporção das aulas provavelmente seria de 1 a 2 aulas na semana dentro de cada grade curricular, que foi o que nós discutimos. E isso é um período muito curto, cada aula normalmente tem de 45 a 50 minutos. Isso em um ano, uma aula por semana, não seria suficiente para o aprendizado da língua. Por isso nós deixamos em aberto para que cada escola, dentro das suas possibilidades, possa adequar a sua grade curricular. Mais algum jovem senador, jovem senadora gostaria de fazer uso da palavra? Não tendo mais, encerrada a discussão. Peço a colaboração de todos para que sejam apresentadas as emendas e assim elaboradas. A seguir daremos continuidade.